Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais essa manhã de vida, onde o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, o teu fôlego, Pai, Nefesh, soprou em nós e nos concedeu mais uma oportunidade de buscarmos a tua face, de entrarmos na tua presença. Eu quero te agradecer por esse tempo aos sábados de manhã que tem sido de tanta qualidade no Senhor. E mais uma vez oro para que seja o Senhor a nos ministrar. Essa aula é tua, Senhor. É dada pelo Senhor. O conhecimento vem de ti, vem do alto. E a sabedoria, Pai, que desde a criação estava ao teu lado, é ela que se manifesta neste lugar em nome de Jesus. Por isso eu oro por cada aluno, por cada um daqueles que tem sido fiel, por cada um daqueles que tem perseverado em aprender, em buscar, em conhecer. E peço que o Senhor abra o nosso entendimento agora para a revelação da tua palavra. Eu me esvazio diante do Senhor. Peço sobre nós a cobertura do teu sangue, o revestimento da tua armadura e declaro na autoridade do nome do sangue do Senhor Jesus, anulado toda a resistência espiritual da maldade, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus e tenta impedir com que recebamos a revelação e a unção. Que, Pai, toda a parte tecnológica funcione perfeitamente e nós possamos juntos aqui mergulhar, aprender e nos aperfeiçoar em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Bom, não se esqueça, na verdade, aqui no YouTube, depois de você colocar o seu joinha lá, para isso potencializar o vídeo e ele alcançar o maior número de pessoas possível. Apesar que depois desse vídeo não fica acesso, vai para a plataforma, mas lá você pode assistir quantas vezes você desejar. Bom dia, Ayrton. Deus abençoe sua vida, Deliane e sua casa, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Vamos estudar a Bíblia e vamos ver hoje a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes. E eu coloquei aqui como subtítulo A Lei e o Espírito, ok? Porque tem uma relação essas duas coisas, principalmente porque é uma festa que vai falar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não só de uma forma muito profética, mas também com realizações muito poderosas no nosso meio, amém? Primeira coisa que a gente precisa entender, que ela é uma festa, essa festa é uma festa bíblica de apelo para as nações, ok? Primeiro, apelo a Israel e segundo, apelo às nações. Ou seja, essa festa ela fala da junção, ela é a festa mais poderosa que fala da junção de Israel e as nações para adorarem a Jesus, para adorarem o Messias, ok? Então, a festa de Pentecostes, ela fala de um chamado primeiro para Israel e depois também de um chamado para os gentios e une esses povos para se tornar um só povo, como está lá no livro de Romanos, dizendo agora vocês se tornaram um só povo, não é mais os judeus e os gregos, mas agora é um só povo. Então, Shavuot vai falar sobre isso, ok? Se anote isso, porque é importante você saber. Ela é conhecida, esse termo Shavuot, né? Que é o termo hebraico, está até aqui na mensagem fixada aí, ó, no chat. Shavuot quer dizer semanas, ok? Por quê? Porque Shavuot é celebrado no 50º dia, tá? 7 semanas após o Bicurim. Bicurim o que é? É a festa das primícias ou dos primeiros frutos, tá certo? Que acontece logo depois da Páscoa. Então, 50 dias depois que a foice é colocada para colher, para começar a colheita dos primeiros frutos, se conta 7 semanas e ali se celebra Shavuot. Ok? Shavuot, o termo hebraico usado para essa festa, e depois nós vamos
ver que existe também um termo greco-romano que é o termo, bom dia pastora Nádia, bom dia Mel, sejam todos bem-vindos. Tem também um termo greco-romano, que aí é Pentecostes, que quer dizer 50, porque a partir depois de 7 semanas, 49 dias, no 50º dia se celebra Shavuot. Esse ano, o 50º dia é amanhã, dia 5 de junho, amanhã é o dia de celebrarmos Pentecostes ou Shavuot dentro do calendário judeu, tá? Que é um calendário lunar. Você tem que lembrar, não sei se você sabe disso, mas o calendário romano, que é o que nós seguimos aqui no Ocidente, é um calendário solar, ok? O calendário judeu, o calendário israelense, o calendário hebraico é um calendário lunar, seguem as luas, seguem a viração das luas, tá bom? Uma coisa que a gente precisa saber é que essa festa é uma das 3 festas, vou até escrever aqui para você, ó, é uma das 3 festas de Shalosh Regalim. O que é Shalosh Regalim? Quer dizer, festa de peregrinação, ok? É uma das 3 festas de peregrinação. Pessah, Shavuot, Sukkot, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. É uma das 3 festas em que Deus dizia que eles tinham que peregrinar até Jerusalém. Eles tinham que ir até o lugar onde Deus ordenou que ali a festa fosse celebrada. Veja só aqui em Deuteronômio 16 diz assim: 3 vezes por ano todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido. Durante o primeiro tempo da terra foi no tabernáculo de Moisés, mas depois da construção do templo em Salomão, passou a ser o templo em Jerusalém, ok? Então, no lugar em que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, que é Pessah, festa da Páscoa, na festas de Shavuot, semanas, e na festa das tendas, que é Sukkot. E aí ele dá uma segunda ordenança: e ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé, ou do seu Deus, ok? Cada um traga uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o teu Deus. Queridos, essas 3 festas, por elas terem sinais proféticos para nós, ok? Crentes em Jesus, crentes em Yeshua, nós precisamos sempre aparecer diante de Deus nessas festas com uma semente, com uma oferta, ok? Não vá a uma dessas festas sem honrar o Senhor dessas festas. Você poderia entender que é o mesmo presente que você leva para honrar um aniversariante, você deve levar uma oferta para honrar a Deus. A Bíblia diz: essas são as minhas festas. Essas festas são do Senhor. Essa festa não é para você. Essa festa é uma oportunidade de você celebrar algo junto ao Senhor. Na Páscoa, a libertação. Em Shavuot ou em Pentecostes, a lei e o Espírito. E em Tabernáculos, né, nós celebramos profeticamente a volta do Messias, a volta de Jesus, a vinda para os judeus e para nós a volta de Jesus, ok? Então, o que a gente vê aqui? Que essas 3 festas eram festas de Shalosh Regalim, festas de peregrinação. Inclusive, queridos, Deus vai te levar a Israel. Só quem recebe, escreve aí agora no chat: eu recebo em nome de Jesus. Deus vai te levar a Israel de ano em ano, porque Deus nos chama para subirmos a Sião de ano em ano. E você vai entender que ir para Israel não é, queridos, ir para Israel não é um passeio. Ir para Israel não é um turismo. Ir para Israel é um ato espiritual de peregrinação.
deixa eu falar uma coisa, eu quero que você entenda isso agora. Muitos de nós talvez não consigamos, ou não conseguimos, pela primeira vez, ou não consigamos voltar a Israel. Sabe por quê? Porque achamos que é um passeio. Porque achamos que é apenas um turismo, conhecer um lugar novo, que é onde Jesus passou, conhecer os lugares onde Jesus pisou, queridos, onde as coisas aconteceram. Lógico que tem esse lado de conhecimento, a tua mente bíblica se amplia quando você vai para Israel, porque você vê a porta de Damasco, porque você vê o Gólgota, você vê o Rio Jordão, você vê o Mar da Galileia, você começa a entender alguns conceitos históricos, sociais daquela época também, ok? Os muros, a cidade, as portas, tudo isso amplia o teu entendimento. Mas deixa eu explicar. Nós subimos a Israel, nós subimos a Sião, quando nós entendemos que ir para lá é uma peregrinação, nós somos peregrinos em Israel. Que esse conceito nos alcance, ok? Porque isso vai verdadeiramente abrir o nosso caminho, para que eu, você, nossas famílias, subamos a Israel de ano em ano. E em alguns anos eu já declaro, nós iremos mais de uma vez. Mais de uma vez. E nós teremos, não morreu dentro de mim, nós teremos um curso da jornada bíblica em Jerusalém, em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? Querido, já tomou seu chazinho, seu café? Então vamos lá, pega seu café aí, porque essa aula não é só profunda, mas a gente precisa estar atento, amém? Então vamos lá, queridos. Vamos entender um pouquinho como é que Deus mandou celebrar essa festa. Abre aí a sua Bíblia em Levítico. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 23, versículo 15. Levítico 23, 15. Amém? Vamos ver o que está escrito lá. Vou colocar na tela aí para você poder acompanhar. A partir do dia seguinte ao Shabat, sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe da apresentação, em outras traduções, eu até coloquei aqui, em outras traduções, está como oferta movida, aquela oferta que o sacerdote movia diante de Deus, tá? Contareis 7 semanas completas. Ok? Contarei 7 semanas completas. Então, a partir do dia em que nós apresentamos o bicurim, as primícias, ok? Você vai contar 49 semanas. Até o dia seguinte ao 7º Shabat. Então, do primeiro sábado até o 7º sábado, você contou 7 semanas. Quando terminar essas 7 semanas, o próximo dia é Shavuot. O próximo dia é Pentecostes. Aí diz, contareis 50 dias, né? Até o dia seguinte do 7º sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, uma oferta de cereais. Trarei das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual com fermento. De apresentação feito em 2 partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento. Você vê que aqui não é uma relação com a festa da Páscoa, que eram os pães sem fermentos. Aqui é o pão comum, com fermento. Como oferta movida das primícias dos frutos ao Senhor. Oferecereis, além do pão, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, como holocausto ao Senhor, acompanhados de uma oblação, oferta de cereais, e de uma libação, oferta de vinho derramado. Toda essa oferenda será completamente queimada, cujo aroma é agradável ao Senhor. Presta atenção agora, versículo 19.
Fareis também com bode, não, aqui ainda é só o que deveria entregar. Um sacrifício pelo pecado e com 2 cordeiros de 1 ano, um sacrifício de comunhão. Agora aqui, o sacerdote os oferecerá como gesto ritual de apresentação diante do Senhor, além do pão dos primeiros frutos. De igual modo fará os 2 cordeiros, pois são sagrados perante o Eterno e pertencem ao sacerdote. Ok? Nesse mesmo dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembleia santa e não fareis nenhum trabalho. Ou seja, era um feriado para o povo judeu. Ok? E lei perpétua para vossos descendentes onde quer que habiteis. Ou seja, ela é uma festa que Deus ordenou a todos os crentes nele que celebrem perpetuamente. Olha só, as ofertas eram relacionadas aos primeiros frutos. Aos primeiros frutos. Aquilo que vem primeiro em nossas vidas tem referência com... opa, ficou escuro aqui. Tem referência com Shavuot, ok? Shavuot fala de primeiro, fala de Deus em primeiro lugar, Deus soberano nas nossas vidas. Ele diz, olha, lá na Páscoa, aquele Deus que te libertou, agora com os primeiros frutos você vai declarar que ele vem em primeiro lugar na sua vida. Então todas as vezes em que se aproxima essa festa, todas as vezes em que vamos celebrar Pentecostes, que vamos fazer memória a Pentecostes, nós devemos lembrar que Deus, ele é em primeiro lugar. Na verdade, eu ouvi outro dia um pastor falando, e é verdade, né? Deus, se ele vem em primeiro lugar, quer dizer que tem alguma coisa em segundo que pode competir com ele. Esse termo de falar Deus em primeiro lugar é uma forma de se referir a Deus como o mais importante para nós. Mas, na verdade, Deus ele ocupa um único lugar onde nada pode ocupar, nem disputar, nem competir com ele. Amém? Então, essa festa, ela é uma festa que fala sobre nós entendermos e consagrarmos a Deus a primazia de todas as coisas, ok? Era uma festa de colheita ligada a grãos, ligada à semeadura e à colheita. Então você vai ver que Pentecostes, vai falar muito sobre semeadura e colheita. Nós vamos fazer um passeio pelo Antigo Testamento, porque só lendo o que aconteceu em Pentecostes no Antigo Testamento é que nós vamos entender a vinda do Espírito Santo. Muitos não entendem o que aconteceu em Atos 2, porque não conhecem a essência dessa passagem. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela tem uma referência com a colheita. Então por isso que um dos nomes, Shavuot é festa das semanas, é festa das primícias, porque de Páscoa a Pentecostes você recolhe as primícias para entregar para o Senhor, e também é conhecido como a festa da colheita. Por quê? Porque tudo que você consagra em primeiro lugar a Deus, ele toma, abençoa e te devolve numa poderosa colheita. Então, queridos, tudo que você entregar a Deus nesse tempo agora, tudo que você consagrar a Deus nesse tempo agora de Pentecostes, é como uma primícia. E a Bíblia diz que a primícia, aquilo que é entregue em primeiro lugar, ela santifica todas as outras coisas. Ok? Então, até aqui tudo bem? Tá claro? Eu estou nesse conceito histórico ainda e explicativo, mas daqui a pouco nós vamos entrar na parte da revelação e vai ser algo muito poderoso e profundo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vai escrevendo aí no chat. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vamos fazer dessa aula uma aula interativa. Amém? Então, vamos continuar aqui. Nessa festa, também os judeus eles celebram a entrega
da Torá, que na verdade a entrega da Torá é um termo errado, porque a Bíblia fala sobre a revelação da Torá. A Torá, aos pés do Monte Sinai, você vai ver esse texto lá em Êxodo 19, versículo 1, ela foi revelada ao povo judeu. Deus falou os primeiros capítulos da Torá diretamente para o povo judeu, uma experiência poderosa. E, segundo a Bíblia, aqui ó, tá até, vou até colocar aqui na tela, em Êxodo 24:4, diz assim: então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar aos pés do monte, e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Aqui, Êxodo 24:4, fala quando Moisés vai subir no Monte Sinai para receber de Deus toda a revelação da Torá. Olha que interessante isso. A cultura judaica, ela diz que nesses 2 dias que antecederam a subida de Moisés ao monte, ele escreveu em 2 dias, olha isso está no Talmud, né, na lei oral dos judeus, ele escreveu em 2 dias todo o livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, e os 19 primeiros, os 20 primeiros capítulos do livro de Êxodo. Ou seja, ele escreveu uma média aí de 67, 68 capítulos em 2 dias, o que consideramos algo sobrenatural, até porque não tinha teclado de computador, não tinha celular para você gravar a sua fala e automaticamente um software, um app, transcrever isso, não. Escreveu, naquela época com pena, com tinta, escrevia em pedras, fazia argila. Queridos, algo sobrenatural que o Talmud nos conta. Amém? E também era a festa de oferecer o Shivat Haminim. O que é o Shivat Haminim? São os frutos das 7 espécies que tinham, as 7 espécies de frutos, né, e cereais que tinham na terra prometida. Então, eles receberam a direção de Deus que eles deveriam sempre entregar. Bom dia, Glauco, seja bem-vindo. Você, Pamela, Júlia, o Luke, tinham que entregar os frutos, os 7, né? Os 7 frutos, as 7 espécies, que é o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e as tâmaras. Você sabe que cada um desses frutos tem um significado profético. Não é o nosso interesse dessa aula aqui agora. Mas cada um desses frutos, se você procurar um estudo mais aprofundado disso, você vai ver que cada um deles tem um significado profético para a terra da promessa. Lembrando que esse ano, 2022, esse ano, a palavra que recebemos de Sião a sua geografia é território de promessa. Não abra mão da tua geografia. Não abra mão daquilo que Deus já te entregou, porque a sua geografia é território de promessa. Amém? Então, como eu falei, a colheita dos frutos, dos cereais, que eram entregues ao Senhor, era feito durante 7 semanas, da Páscoa até Pentecostes. E aí, no Bicurim, o que eles faziam, né? No primeiro dia, lá depois da Páscoa, eles pegavam o primeiro fruto, olha que interessante isso, o primeiro fruto que florescesse, primeiro frutinho que apareceu ali, que deu, eles iam ali e amarravam uma fita. Por quê? Porque aquela era a primícia. Foi o primeiro fruto que apareceu. Então, nas plantações, existiam várias fitinhas amarradas, porque mostrava ali. E aí, durante o tempo, iam crescendo. E aí, quando chegava em Shavuot, aqueles frutos que tinham a fita eram colhidos
e levados para serem entregues a Deus em Jerusalém. Queridos, então você imagina que eram colhidos frutos, os homens muito ricos, né, os grandes agricultores, os grandes fazendeiros ali, eles colhiam enormes quantidades de frutos, de todos esses frutos que foram falados aqui, para levar ao Senhor. Amém? Então eram caravanas que iam para Jerusalém. E é interessante porque a Shavuot, Pentecostes, é considerada a festa da alegria. A festa em que nós celebramos diante de Deus a alegria da colheita, de Deus ser um Deus que nos abençoa, de ser um Deus que nos prospera, de ser um Deus que nos supre em todas as coisas. Então essas caravanas iam de todas as partes de Israel para Jerusalém e eles iam passando nas cidades. E a tradição conta que, conforme eles passavam, os moradores das cidades que não iam para Jerusalém, porque nem todos iam, mas iam representantes das vilas, das famílias, o que acontece? Eles recebiam as caravanas passando nas estradas, tocando instrumentos e cantando músicas, louvando ao Senhor. Você consegue imaginar essa cena? Que lindo! As caravanas passando com os frutos, e às vezes eram carros e carros de bois, com frutos das colheitas, os primeiros frutos, indo para Jerusalém, indo para o lugar da celebração, e ali as famílias que não subiriam a Jerusalém, conforme passavam essas caravanas, elas iam celebrando, tocando e cantando canções e louvores ao Senhor. Olha isso, a alegria de entregar uma oferta a Deus, a alegria de celebrar na presença de Deus. Queridos, como é que é o nosso coração hoje, quando entregamos uma oferta? É com pesar, porque a situação está difícil, é com pesar, porque eu tenho que entregar meus dízimos todo mês, eu tenho que dar a minha primícia para o meu pastor, eu tenho que entregar uma oferta, entrar numa campanha de oferta, ou em nós há essa alegria dentro do coração, essa unção dentro de nós em falar, eu estou entregando. Amanhã aqui em Americana nós vamos celebrar Shavuot, Pentecostes, na El Shaddai, semana que vem, nessas datas agora, como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Como é que eu estou levando meus primeiros frutos ao Senhor, que profeticamente determinam, os primeiros frutos, a primícia determina toda a tua colheita do ano. Eu, por exemplo, aprendi com o apóstolo Fábio e faço assim, eu entrego as minhas primícias na mão do meu pastor, do meu sacerdote, do apóstolo Fábio, todo o primeiro dia do mês. Ali eu entrego as minhas primícias. Por quê? Porque ela determina a colheita do mês. Amém? Então, é uma época, Shavuot, Pentecostes, tem que ser uma época de alegria. Porque nós vamos ver depois no Novo Testamento que o derramar do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é o quê? É a alegria. Essa alegria tem que estar dentro de nós. Amém? Essa alegria tem que estar fervendo dentro de nós. Amém? Outra coisa que é importante também a gente falar aqui é que no encerramento dessa festa, essa festa tinha algumas denominações. Lá no Antigo Testamento, era também considerado a festa do ajuntamento, porque muitas caravanas iam, então lotava Israel, lotava Jerusalém, porque não era só a caravana, eram os carros de boi, eram as cestas de fruta, eram os pães, eram os novilhos, eram os bodes, era tudo que ia ser sacrificado e entregue ao Senhor, né? E também, então, era uma grande congregação que eles chamavam de uma festa dos tementes a Deus. Em outro termo, que não se usa mais, os prosélitos, né? Aqueles convertidos ao Senhor. Agora, essa festa, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, ela também faz uma menção à entrega da lei em Israel. Nesses dias, lembra da sua responsabilidade, Israel lembra da sua responsabilidade como reino de sacerdotes. Lembra que nós já estudamos sobre Melquisedeque, a linhagem sacerdotal, que ele
transfere, na ceia do pão e vinho, Melquisedeque transfere para Abraão essa linhagem sacerdotal e a responsabilidade que Israel tinha de levar a lei para todo o mundo. Amém? Lembra-se que em Gênesis 12, Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essas famílias também representam nações, ok? Então, através de Abraão, da linhagem de Abraão, que é Israel, todas as nações são abençoadas. Então, todas as vezes em que celebra Pentecostes, Shavuot, o que acontece? Os judeus se lembram, nós temos uma responsabilidade. Não é porque Deus revelou a Torá para nós que nós vamos viver separados do mundo. Não, nós precisamos ser influentes no mundo, através do nosso estilo de vida, através da nossa forma de ser, através do nosso relacionamento com Deus, ok? E aí eu quero que você anote uma frase aí muito importante da nossa aula de hoje. Uma responsabilidade do povo de Deus em levar a palavra do Senhor a toda a humanidade. Se você hoje se considera povo de Deus, há sobre você uma responsabilidade em levar a palavra a toda a humanidade. Um crente, queridos, que não prega o evangelho, ele não assumiu a responsabilidade que ele tem como filho de Deus, como servo de Deus. Amém? Isso é muito importante a gente saber. Um crente que não prega o evangelho, que não fala do amor de Deus, que não fala da salvação em Yeshua para as pessoas, ele ainda não assumiu, ele está sendo, desculpa o termo, fica até meio pesado, mas ele está sendo irresponsável com aquilo que Deus revelou ao coração dele. Deus não revelou a Torá simplesmente para que o povo judeu tivesse um sistema organizado de leis. Não, Deus revelou a Torá ao povo judeu para que se cumprisse Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias precisam ser abençoadas através de você, Abraão. Por isso eu estou te dando a lei. Por isso eu te darei a unção sacerdotal. Por isso eu farei você um povo diferenciado. E sobre nós também há essa diferenciação. Somos um povo diferenciado. Quantos creem nisso? Quantos entendem isso? Somos um povo diferenciado. As pessoas reconhecem que há uma diferença em nós. Muitos não aceitam, muitos não entendem, muitos não respeitam, mas reconhecem que há uma diferenciação. Por isso há a perseguição. Por isso há tantas outras coisas. E nós precisamos entender que essa diferenciação não é para exclusividade, não é para sermos melhores, não é para nos sentirmos maiores. Somos os abençoados de Deus, somos os escolhidos de Deus. Como às vezes muitas doutrinas e muitas teologias pregam, de forma errônea. Não fomos escolhidos para sermos distanciados, não, fomos separados, escolhidos, chamados para fazermos a diferença. Amém? Tá claro isso? Você entende? Você recebe isso? Por isso, presta atenção numa coisa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha isso. Por isso, para que Israel não se ensoberbecesse, se achando maior do que as outras nações, quando o povo chegava a Jerusalém com suas ofertas, olha só, o que no mundo é motivo de ostentação, olha aqui as minhas caravanas, olha aqui, né? Para o mundo isso pode ser motivo de ostentação, né? Olha aqui, essas são os frutos, só os primeiros frutos que eu colhi para entregar ao Senhor. Veja a minha oferta. E você vai lembrar que Jesus confronta aqueles que depositavam grandes quantidades no gasofilácio, quando na verdade estavam dando do que sobra, porque ostentavam. Lembra que eu já expliquei, o gasofilácio era de cobre, era de metal, então quando você jogava uma grande quantidade de moeda, aquilo fazia muito barulho, então chamava atenção.
Então Jesus confronta, falando, olha, eu não quero ninguém ostentando nada, eu quero que haja coração derramado quando você entregar. A oferta dessa viúva, apesar de ter sido a menor, foi a de mais impacto no reino do Espírito, porque ela entregou de coração. Então, queridos, veja só, quando o povo chegava a Jerusalém, aqui na tela, com suas ofertas, o que para o mundo todo seria motivo de ostentação, veja a minha prosperidade, eles faziam uma oração de humildade. Abra sua Bíblia aí agora em Deuteronômio 26:4. Deuteronômio 26:4. Olha só que interessante. Diz assim: o sacerdote receberá o cesto da sua mão e o altar do Senhor teu Deus. Então, solicitando a palavra, tu declararás em voz alta diante de Yahvé, o teu Deus. Olha só. Olha o que vai declarar aqui. Até aqui, ó. Vamos ler juntos. Olha só o que vai declarar. Meu pai era um arameu errante. Por que arameu? Porque era uma tradição dizer que Jacó veio lá da terra de Labão, né? Então lá ele foi um arameu. Era o termo do povo daquele lugar. Meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas. E ali viveu e tornou-se um grupo e uma grande nação, poderosa e numerosa. Contudo, os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Yahvé, Deus de nossos pais. O Eterno ouviu a nossa voz, observou a nossa miséria, nosso sofrimento e nossa contínua opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Sentimos o leite, este lugar, e nos manam, o leite e o mel que nos manam, que deu um problema aqui na... Sentimos a leite, este lugar, e nos manam... eu acho que eu copiei errado aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui na Bíblia de novo para a gente ler juntos aqui. Na tela tá ruim, tá? Por algum motivo deu algum problema aqui no texto. Deixa eu pegar aqui, ó. Deuteronômio 26:4 diz assim, ó. Contudo os egípcios, versículo 6, vamos lá. Contudo os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais. O Eterno ouviu a nossa voz, observou a nossa miséria, o nosso sofrimento e nossa contínua opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito, com mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e pavor. Com sinais maravilhosos e prodígios. Ele nos conduziu a esse lugar e nos entregou essa terra onde manam leite e mel. Agora está certo aqui, ó. Terra onde manda. E agora, portanto, olha o que diz o versículo 10. Eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, ó Senhor, me deste. Veja só que eles fazem essa oração de uma forma quebrantada. Olha, o Senhor me deu essa terra. O Senhor me libertou do Egito. O Senhor me fez vir a uma terra que mana leite e mel. E, portanto, eu trago a primeira parte da colheita, dos frutos para ti, Senhor. E aí diz aqui, continua dizendo, em seguida depositarás o cesto perante Yahvé, o teu Deus, e te curvarás em sinal de louvor ao Senhor.
Olha só, então para Israel não se ensoberbecer, o que a gente vê aqui? A gente vê ele falando, olha, então se encurvarás, tu te alegrarás por todas as bênçãos, como bênçãos e produtos do Senhor concedeu a tua casa, então teu contigo, o levita, aí continua aqui falando como continua o relacionamento. Mas olha que interessante isso, queridos. A gente vê o povo sendo levado por Deus a fazer uma declaração, olha, Senhor, eu entrego aqui minhas primícias, mas eu só tenho esses frutos da minha colheita porque o Senhor me libertou. Queridos, quando você prospera, Deus vai te levar a um grande nível de prosperidade. Só quem recebe, escreve aí, eu recebo, põe mãozinha. Deus vai te levar a um grande nível de prosperidade, porque não tem nada errado em enriquecer, em ter prosperidade financeira. O errado é você se agarrar a isso. O errado é você colocar sua confiança nisso. Não faça isso. Não confie na instabilidade das riquezas, diz a palavra do Senhor. Mas não tem nada de errado em você se enriquecer. Mas quando você se enriquecer, você vai tomar dos primeiros frutos, você vai tomar suas primícias, seus dízimos, suas ofertas, vai levar diante de Deus e vai falar, Senhor, eu só tenho isso, eu só posso te entregar isso, porque o Senhor me libertou da escravidão do pecado, porque o Senhor me libertou da opressão que existia sobre a minha vida, porque o Senhor me escolheu para que agora eu possa ser um canal da tua bênção. Então aqui eu me curvo diante do Senhor e entrego a oferta de louvor ao teu santo nome. Amém? Olha como a palavra nos ensina. Olha como as festas nos ensinam. Você vai chegar com o coração diferente nessa próxima festa de Pentecostes, na sua igreja. Se a sua igreja tem a prática de celebrar as festas do Senhor. Tem tanta igreja com prática de celebrar Natal, celebrar festas que Deus nunca mandou celebrar, e as festas que Deus mandou, aqueles que fossem crentes nele, celebrar, não celebramos. Então, você vai entregar com um coração humilde, falando, se eu prosperei é pelo Senhor. E se eu não prosperei tanto, Senhor, aqui está por fé a minha primícia, porque eu sei que é o Senhor, o Deus, que vai me dar colheita, em nome de Jesus, amém? Você vai ver que essa festa de Shavuot, ela também tem algumas outras passagens bíblicas que são lembradas. Os judeus lembram. Alguns judeus fazem vigílias na noite de Shavuot e passam a noite inteira lendo a Bíblia, né? E um dos livros que é lido em Pentecostes é o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que é lido durante a festa de Shavuot. Por quê? Porque ele lembra, o livro de Shavuot lembra a aliança do povo judeu com outros povos. Olha que interessante. E ela é o fruto que Israel deveria dar. Ruth é o fruto que Israel deveria dar. Por quê? Você lembra da história de Ruth? Ruth era uma moabita da terra de Moabe e um casal, Emelec e a sua esposa Noemi, com seus 2 filhos, vão morar em Moabe. E aí em Moabe, os 2 filhos desse casal se casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Lembra dessa passagem? Só que aí vem uma catástrofe, né? Eu estou resumindo. E o que acontece? Morre tanto o marido de Noemi quanto os 2 filhos de Noemi. E sobra Noemi e as 2 noras. E aí Noemi fala assim, vocês são jovens, voltem para Moabe e lá tomem casamento, voltem para casa dos seus pais, tomem casamento e continuem sua vida. E uma dessas noras, chamada Orfa, faz isso. Só que Ruth diz, não, eu não vou te deixar, porque eu conheci através de você, Noemi, o teu Deus. Né? Então veja só. Shavuot, Pentecostes fala do fruto
que nós, como povo de Deus, precisamos dar. Ou seja, atrair outras pessoas para a presença de Deus pelo nosso estilo de vida. Olha que forte isso, queridos. Olha que forte isso. Ruth, ele é o fruto de Shavuot. Ruth é o fruto de Pentecostes. Se Pentecostes não influenciar nossa vida o suficiente para que nós influenciemos outras pessoas, perde o sentido. Olha o que diz Ruth 1,16 aqui. Ao que lhe respondeu Ruth para Noemi, sua sogra: não insistas comigo para que eu te abandone e deixe de te seguir-te. Por onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Coisa linda. Ou seja, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O que Deus está mostrando aqui? Que esse é o fruto de Pentecostes. Queridos, através de Pentecostes você vai dar muitos frutos. Muitos vão chegar até você e vão dizer: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, eu quero caminhar contigo. Ruth disse: Noemi, eu vou para o teu povo. Lá tem o Deus de Israel, é esse Deus que eu quero sobre a minha vida. É olhar para o povo de Deus, é esse mundo olhar para nós e ver o Deus que vale a pena seguir, e ver o Deus que vale a pena viver, e ver o povo que vale a pena fazer parte. Amém? Amém, é isso aí. É isso aí, Débora. Tá aqui também. A gente fala disso, automaticamente a gente lembra de umas peças de teatro que tivemos na igreja El Shaddai, que as músicas nos marcaram, né? Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Maravilhoso isso. Amém? Então esse é o fruto que Israel tem que dar e que nós hoje, como povo de Deus, temos que dar em Shavuot, ok? E também, queridos, é um período, né, no livro de Ruth, é um período de colheita, em que firma o propósito para a salvação de toda a humanidade. O livro de Ruth mostra isso também. Olha só, Ruth 4,13, o que está escrito: então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se sua esposa, e Boaz a amou, e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou, e Ruth engravidou, e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar, que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida, e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que é melhor do que 7 filhos. Presta atenção. Noemi tomou um menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi teve... Deixa eu subir aqui para você poder ler aqui, ó. Vamos subir aqui. Não está subindo hoje? Agora foi. Ó, assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamado de Oved, ou Obed. Este foi o pai de Ishai, Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Ou seja, aqui, ó, em Shavuot, né, nós vemos aqui a descendência do Salvador, de Jesus, ok? Porque Jessé foi pai de Davi, da linhagem de Davi vem Jesus. Inclusive, queridos, segundo a tradição judaica, Davi morre em Shavuot. Segundo a tradição judaica, Davi morre no período de uma festa de Pentecostes, ok? Como uma semente, né? Debaixo dessa palavra aqui do livro de Ruth, como uma semente ali que viria estabelecer todo o plano de salvação. Por isso é falado da casa de Davi, o tabernáculo restaurado de Davi
e o Messias como filho de Davi. Amém? Até aqui, ok? Até aqui tudo bem? Tá claro? Nós demos um passeiozinho nessa aula. As nossas aulas sempre elas intercalam entre a história, as tradições, para que a gente possa entender a revelação de todas as coisas. Então agora eu quero entrar numa parte da aula com vocês. Nós já temos aqui 1 hora de aula já, uau! O tempo passa muito rápido. Quem sentiu o tempo passar aí? Quem já se sentiu abençoado até agora? Amém? Eu já estou sendo muito abençoado aqui. O que acontece? Nós vamos entrar agora na lei e o Espírito. O tema dessa aula de hoje. Nós só poderíamos entender essa relação, se nós víssemos um pouco como nasceu essa festa, por que ela surgiu, quais eram as referências. E agora nós vamos fazer uma analogia, queridos, que vai primeiro trazer uma ótica que talvez muitos ainda não viram, mas vai mostrar a importância de Pentecostes. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 18. Êxodo 20, 18. Diz assim: todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegando, sentiu grande pavor e manteve-se, acho que aqui está errado, ó. Eu sei manteve-se, uau, vou arrumar aqui. E manteve-se afastado. É importante, lembra que eu falei que quando você estudar a Bíblia, primeira coisa você tem que esgotar a relação dos versículos. Os versículos eles se conectam, a Bíblia toda. Então quando você estuda um versículo, tem versículos que vão respaldar, que vão confirmar. Por isso você não precisa ficar querendo explicar a Bíblia para ninguém. A Bíblia se autoexplica. Ela é perfeita nisso. Amém? Quando você ensina a Bíblia para alguém, você pode mostrar Antigo, Novo Testamento, Gênesis, Apocalipse, uma interlocução que a Bíblia faz entre os livros, entre os escritos, entre as revelações. Amém? Mas, a partir do momento que você esgota os versículos, para você se aprofundar mais, a segunda parte é você sempre se atentar às línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Hebraico e grego. Hebraico, aramaico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. Ok? Por quê? Porque nas traduções é inevitável que houvesse umas interferências linguísticas, sociais, históricas, que não tiraram a veracidade, que não tiraram a infalibilidade, que não tiraram a universalidade da Bíblia. Mas que às vezes para entendimento pode... Você fala, mas como assim? Então, ó, aqui nesse texto, eu quero que você olhe junto comigo aqui na tela, Êxodo 20, 18. Olha que interessante. Bom dia, Roseli. Seja bem-vinda. Vamos lá. Quem mais chegou e eu não vi, eu não cumprimentei, sejam todos bem-vindos se eu não te vi aqui nessa manhã, junto conosco. Então vamos lá. Êxodo 20, 18 diz assim: todo o povo vendo os trovões, esses trovões, se você pegar a Bíblia hebraica, ele na verdade, está traduzido no original como vozes, ok? E os relâmpagos, a tradução de relâmpagos, tochas. Estou colocando aí para ajudar, tá? Então, vozes, tochas. Aí o som do chofar, a trombeta, e a montanha fumegando. E sentiu grande pavor e manteve-se
afastado, né? O povo manteve-se aqui afastado. Olha só que interessante isso. No original, a Bíblia diz que todo o povo viu as vozes. Como alguém pode ver as vozes? Como é que alguém vê vozes? Ninguém vê vozes, você ouve voz. Só existe uma forma de você ver a voz, quando ela se materializa. Um exemplo, por exemplo, na escrita. Quantos aqui, quando vão